Olá, meu nome é Luciano. Sejam bem-vindos ao canal Laboratório Química Experimental e o tema da aula experimental será Propriedades do ácido sulfúrico. Entre os objetivos desta aula consta observar experimentalmente algumas propriedades do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é um dos compostos químicos mais importantes na indústria e no laboratório. O poder econômico de um país pode ser avaliado pela quantidade de consumo do ácido sulfúrico e também pela quantidade que possa ser fabricado. E o maior consumo do ácido sulfúrico é na fabricação de fertilizantes como superfosfatos e o sulfato de amônio. Alguns detalhes importantes em relação ao ácido sulfúrico: apresenta a densidade de 1,84 g/cm3, quando em solução entra em ebulição a 340 graus Celsius e numa solução a 2% de água, constitui, portanto, uma mistura azeotrópica. O ácido sulfúrico é o mais importante ácido, lembrando que, para a realização desse experimento, deve-se atentar que o ácido sulfúrico apresenta grande ação corrosiva sobre os tecidos dos organismos vivos devido à sua ação desidratante, produz sérias queimaduras na pele, portanto é necessário extremo cuidado ao manuseio desse ácido, sendo importante a utilização de todo o aparato no que se refere à utilização de guarda-pó, luvas, óculos de segurança e máscaras de segurança. Uma questão importante em relação à atividade experimental com ácido sulfúrico concentrado é que ela deve ser realizada em uma capela de exaustão, em função do ácido sulfúrico apresentar elevada ação corrosiva sobre os tecidos dos organismos vivos, devido à sua ação desidratante, além da liberação de gases oriundas de reações químicas do ácido sulfúrico concentrado com metais e outras substâncias químicas. Com relação ao ácido sulfúrico, também se deve ter alguns cuidados. 1. Evitar o contato com a pele e os olhos, porque o ácido sulfúrico é corrosivo. 2. Ao vertê-lo de um recipiente para o outro, tomar bastante cuidado. E 3. Nunca adicionar água no ácido sulfúrico, pois há risco de explosão. Neste caso, faremos a transferência de ácido sulfúrico para um becker, em torno de 25 a 30 ml. Lembrando que o ácido sulfúrico concentrado é um dos desidratantes mais enérgicos. Assim que proceder a transferência, fechar o frasco. Transferimos agora cerca de 3 a 5 ml de ácido sulfúrico concentrado para 3 tubos de ensaio. O foco principal nessa etapa da reação será avaliar a ação desidratante do ácido sulfúrico. Lembrando que o ácido sulfúrico concentrado é bastante higroscópico. Nesse caso, é capaz de desidratar em razão de sua afinidade com a água, pois extrai moléculas de água da molécula de açúcar, e o produto final, nesse caso, será sempre o carvão. Nesse experimento, adicionaremos nos 3 tubos pedaços de papel, pedaços de madeira e uma porção de açúcar. Conforme pode ser observado na primeira etapa, foi adicionado alguns pedaços de madeira, no tubo 2 pedaços de papel e no tubo 3 será adicionado uma certa quantidade de açúcar. Conforme pode ser observado nos 3 tubos de ensaio, uma cor preta sendo formada. Nesse caso, está ocorrendo uma carbonização dos hidratos de carbono, dos açúcares, do amido, da celulose. E nesse caso, a carbonização é devido à desidratação
desses materiais. Nesse caso, podemos observar que ocorre uma hidrólise ácida promovida pelo ácido responsável, no caso o ácido concentrado, o ácido sulfúrico concentrado, por oxidar a celulose em carbono, tornando, portanto, o papel preto. A agitação é para visualizar de forma mais nítida a formação de uma cor mais escura. E no tubo 3 temos então a reação com açúcar, que consiste no C12H22O11 mais H2SO4, formando 12 moléculas de carbono, mais ácido sulfúrico, mais 11 moléculas de água. Conforme pode ser observado nos 3 tubos de ensaio, ocorreu então a formação de uma substância escura, que no caso é o carvão, em relação às reações de carbonização. A etapa 2 consiste na observação do ácido sulfúrico concentrado como agente oxidante. Neste caso, será transferido para um tubo de ensaio 3 ml do ácido sulfúrico concentrado. Nesse caso, faremos a transferência posterior de algumas aparas de cobre e com isso observar a ocorrência ou não de reação química em função de uma reação de simples troca, ou seja, do cobre metálico com o ácido sulfúrico. Lembrando que essa reação deve ser feita com bastante cuidado, pelo fato do ácido sulfúrico apresentar forte reação de liberação de calor e o contato pode provocar queimaduras severas. A transferência então de cobre metálico para o ácido sulfúrico concentrado. Manteremos por um momento em repouso durante alguns minutos. Retornando então à observação da reação do ácido sulfúrico concentrado com papel do tubo 2, a madeira no tubo 1 e do açúcar no tubo 3, torna-se perceptível o efeito desidratante do ácido sulfúrico e suas reações com materiais orgânicos comuns. Nessa etapa, faremos a avaliação do ácido sulfúrico como um ácido forte e fixo. Nesse caso, foi transferido 3 ml de ácido sulfúrico concentrado em cerca de 40 ml de água destilada em um becker. Lembrando que o ideal é fazer essa transferência utilizando um becker suporte como um banho de gelo, de forma que durante a transferência do ácido sulfúrico para a água, com a liberação de calor, possa ocorrer o resfriamento. Próximo passo será utilizar um papel indicador, papel tornassol. Portanto, observada a mudança de cor do papel tornassol de azul para cor vermelha, indicando, portanto, a força do ácido na solução. Nessa etapa, o objetivo será utilizar um papel indicador universal, mergulhando na solução contendo ácido sulfúrico concentrado mais água, procedendo à secagem do papel, de forma a verificar o seu pH conforme a faixa da tira em relação às cores, e com isso podemos observar que a faixa fica em torno de pH 1 e 2, indicando ser, portanto, um ácido forte. Com relação ao cobre, podemos observar que não ocorreu reação química, pelo fato do elemento químico cobre ser
um elemento nobre, ou seja, menos reativo que o hidrogênio, portanto a reação não ocorre de acordo com a fila de reatividade dos metais. Nesse momento, submeteremos ao aquecimento o cobre com o ácido sulfúrico concentrado. E conforme observado, pode ser visualizada a formação de algumas bolhas. Bem, nesse caso, o que está ocorrendo? A solução está se tornando mais turva. O cobre metálico reagindo com ácido sulfúrico é uma reação que não ocorre, porque é uma de simples troca. Entretanto, sob aquecimento, nós temos uma reação que ocorre na presença de um fator externo, um agente externo, no caso calor, temperatura, e com isso o cobre reage com o ácido sulfúrico, formando um sulfato de cobre 2, ou sulfato cúprico anidro, em solução aquosa, mais água, e forma também o SO2, que é o dióxido de enxofre, que está sendo formado ali conforme a observação dos gases, e a solução do tubo está se tornando esverdeada, mais azulada, em função do sulfato de cobre 2 anidro sendo formado nessa reação química. Portanto, o cobre atua com ácido sulfúrico em uma reação química de simples troca, mas sob o efeito de um agente externo. Nessa etapa será realizada a transferência de cerca de 5 ml da solução preparada anteriormente, ou seja, de 3 ml de ácido sulfúrico concentrado em 35 ml de água, que foi utilizada para verificar a mudança de cor do papel tornassol azul e do pH, um papel indicador universal. Nessa etapa, então, no primeiro tubo, será adicionado uma pequena quantidade de zinco metálico na forma de pó. No segundo tubo serão adicionadas gotas de uma solução de cloreto de bário e faremos a observação desse experimento. Conforme pode ser observado, na primeira etapa é uma reação de simples troca, o zinco é mais reativo que o hidrogênio, sendo perceptível então que essa reação do zinco com ácido sulfúrico produz sulfato de zinco em solução aquosa, mais o gás hidrogênio por meio das bolhas sendo formadas na reação química. Então nós temos aqui uma solução agora de cloreto de bário a 5%, promovendo então a agitação. E será feita a transferência de 5 ml de cloreto de bário para o tubo 2, contendo aquela solução de ácido sulfúrico concentrado mais água. Conforme pode ser observado, temos uma reação química. Essa é uma reação química entre um ácido e um sal. E com isso, pode ser observado uma cor mais turva, branca, indicando que ao final dessa reação teremos a formação de um sulfato de bário precipitado mais ácido clorídrico. Finalmente, utilizaremos então carbonato de cálcio. Será feita a transferência de uma pequena quantidade de carbonato de cálcio para o tubo 3, que contém o ácido sulfúrico concentrado, também realizando um processo de agitação para acelerar a reação química, e com isso podemos observar a formação de sulfato de cálcio, que é um precipitado, mais ácido carbônico H2CO3. Lembrando que o ácido carbônico é bastante instável
ele acaba se decompondo em água mais gás carbônico CO2.